Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Uma grande situação envolvendo dois grandes times cariocas, a negociação do Pedro, né? E isso está dando ainda muito o que falar. Há uma divulgação do jogador no Instagram falando sobre essa situação. O Flamengo apresentou uma proposta, o Pedro comunicou à diretoria do Fluminense que quer deixar o clube, a diretoria respondeu que só sai pela multa e essa situação ainda não teve um fim decretado. Vamos dar uma olhada aí no que o jogador divulgou no seu Instagram. Tenho 6 anos de Fluminense, sempre defendi com orgulho e respeito a camisa tricolor. Jamais passou pela minha cabeça desrespeitar a instituição e principalmente os torcedores que sempre me abraçaram em meus melhores e piores momentos. Estou ciente do momento financeiro do clube, das trocas internas. Aproveito e ressalto que em momento algum pensei na possibilidade de uma rescisão unilateral ou qualquer processo jurídico. A educação dada pela minha família tem como base a gratidão com as pessoas que me ajudaram a construir grandes momentos no Fluminense, clube ao qual sempre serei grato. Segue. Sobre ouvir e querer conhecer qualquer projeto é uma atitude natural de qualquer profissional. Ouvir não quer dizer sair. Que fique bem claro. Sigo, mesmo diante de tantas especulações em verdades ditas sobre a minha pessoa, focado, trabalhando e à disposição do Fluminense para as batalhas que teremos pela frente. Então vai jogar aí a sequência do Campeonato Brasileiro, né? Porque segundo o novo presidente do Fluminense, o presidente do Fluminense, né, Mário Bittencourt, só sai pela multa. Primeiro, esse texto não é do Pedro, né? Você vê que está bem trabalhado, pensado ali, certamente. Mas reflete o pensamento dele. Pode ser que até reflita, não mas... reflete. Né, quem cuida da carreira dele, cuida bem, dos porque o texto tá bem interesses, legal. tá tentando cuidar da imagem dele e tal, para ele sair bem de forma política, diplomática, com o Fluminense, com os possíveis interessados e tal. A gente tem noção, não é só o Pedro que faz isso, né? Quase todo mundo hoje, a mídia treina tá aí pra isso, né? Uma equipe, um staff para fazer um pronunciamento como esse. Olha, antes do Fábio, eu acho o seguinte, é uma transação comercial, gente. Tem um valor. Chega lá com o valor, deposita e leva. Se não tem o valor, fala, não tem o valor, acabou. Por isso que há discussão. Porque aí é a famosa negociação, Hamilton. O Flamengo tem os 50 milhões, não vou entrar nesse mérito. Porque se ele tivesse, ele não discutiria. Ele chegaria lá, depositaria 50 milhões, o Fluminense repassaria os 25 ao Arte Sul e ficaria, ó, chupando o dedo. Não tinha o que fazer. Lembra quando o Corinthians perdeu para a China 3, 4, 5... vários jogadores, os chineses foram lá, depositaram e o presidente não pôde fazer nada. Ele perdeu os jogadores porque as multas foram pagas. Agora, quando você não tem o valor integral da multa, o que você faz? Negocia. Deixa eu passar alguns detalhes aqui, porque hoje eu passei o sábado conversando com muita gente envolvida nessa negociação e é importante você ouvir os dois lados, né? O presidente do Fluminense foi eleito com 70% dos votos, né? Então o associado queria a mudança, não aguentava mais o presidente anterior e enxergou no Mário Bittencourt e no Dr. Celso Barros, uma dupla que poderia trazer o Fluminense de volta aos tempos que já viveu. Quando você, torcedor do Fluminense, cantava para os rivais, um jogador que fazia sucesso, e eu vou enumerar vários, o Conca no Vasco, o Leandro Amaral no Vasco, o Thiago Neves no Flamengo, o Celso vai te comprar. Você lembra quando você, torcedor, cantava isso? O Fluminense tinha dinheiro. O Fluminense chegava no mercado, enquanto o Thiago Neves está brigando, ele está ali, pronto, toma. O Leandro Amaral está brigando no X, toma, traz. Conca, traz. E ia trazendo, porque tinha dinheiro. Hoje inverteu. Quem tem o dinheiro é o Flamengo. E quem está precisando de dinheiro é o Fluminense. Só que o presidente eleito com esse amplo apoio e com essa esperança, enxerga que nesses primeiros dias de mandato, se vender para o Flamengo por um valor inferior à multa, que a multa ele não pode fazer absolutamente nada, ele estaria quebrando a confiança nessa relação inicial com o associado e com o torcedor. E aí o presidente, o que ele faz? De forma certa ou errada, a gente vai debater. Bate o pé, só vendo pela multa. Isso aí é uma bravata, porque ele não pode vender pela multa. A multa é paga e não tem o que fazer, como eu falei no início. Mas o Fluminense vive um problema
muito sério financeiro. O Pedro não está em dia. O FGTS do Pedro não está depositado. É mentira. Eu desafio o Fluminense a mostrar a guia do FGTS. O que o Fluminense fez foi colocar CLT do Pedro em dia, com medo, e por isso o Pedro divulga esse texto, porque em nenhum momento o Pedro ou alguém do staff dele, porque eu me cerquei dessa informação, pensou em entrar na justiça. O medo do Fluminense era um novo caso do Gustavo Scarpa. Com atraso na CLT, com atraso no FGTS, poxa, ele tinha a faca e o queijo na mão para buscar a justiça, embora o Fluminense ficasse chupando o dedo. O que o Fluminense correu? Pagou o Pedro, de certa forma deu notoriedade a esse pagamento, e o Pedro se sentiu assim, me empurraram uma responsabilidade que não é minha, porque perante o grupo e perante a opinião pública, olha, nós pagamos, o Pedro não pode fazer nada, mas ele disse aos seus representantes, mas quem disse que eu iria à justiça? Está aí o texto dele. Ele não vai à justiça. Hoje, qual é a situação do Pedro? Ele vai cumprir o contrato com o Fluminense, vai completar os 7 jogos, porque entende o Pedro e o staff dele que o Flamengo parou a negociação. Ontem, o jornalista Anselmo Góes, do Jornal Globo, publicou que o Pedro indicou a seu staff e ao Fluminense que ele quer ouvir a proposta do Flamengo. Como disse no texto, o Pedro vai ouvir toda e qualquer proposta. Até então, o Pedro não se envolvia em negociação. Os representantes dele tratavam. Agora, ele também quer participar. Segundo eu soube, o Flamengo não fez proposta salarial ao Pedro. Mas vão dizer, divulgaram o salário X, Y, Z. Com as pessoas com as quais eu falei, me disseram a mesma coisa. O Pedro não recebeu nenhuma proposta. Ele recebe tanto no Fluminense, vai receber 4, 5, 6 vezes no Flamengo. Até entendem as pessoas com quem eu conversei que o salário dele seria 3 vezes mais do que é no Fluminense. Com bônus, com metas alcançadas, artilharia, você conseguiria chegar num valor maior. Entendem hoje as pessoas que cuidam do Pedro e o Fluminense também que a janela vai abrir agora, que o Pedro pode ir para a Europa. E o presidente teria dito aos representantes do Pedro o seguinte: ao Flamengo, por um valor abaixo da multa, eu não vendo, venderia até para um clube europeu. Só para fechar, o que o Flamengo propôs inicialmente, é uma proposta inicial, 10 milhões pela parte do Fluminense. O Fluminense tem um valor de 25 milhões, que é a metade dos direitos econômicos do atleta, porque a outra metade é a do Arte Sul, que ele faz o que quiser. Se o Arte Sul disser assim, eu vendo o meu 50% por 5 milhões, eu fico satisfeito com 5 milhões de euros. A operação totalizaria em 30, não em 50. Bom. Mas aí depende, né? É o caso do Robinho em 2005. O Fluminense pode dizer, não, tem que depositar a multa integral. Sim, e aí o Arte Sul devolve. Sim, né? A operação seria feita dessa forma. Eu deposito 50, mas com a volta de 20 milhões e a operação fica em 30. Bom, o Flamengo fez um teste, né? Como qualquer negociação, você não chega com o valor final, senão você parte desse valor para negociar. Ofereceu 10 milhões por 40% do Pedro. Minto, por 70% do Pedro. Bom, se ele vale 25 para o Fluminense, 10 milhões não corresponde a 70%. O Fluminense não, de forma nenhuma. Nós queremos 100% da nossa operação, os 50 ou os 25 só a parte do Fluminense. O Flamengo fez uma nova sondagem, primeiro, e isso já tendo sondado o staff se tinha interesse em negociar. Porque se o Pedro diz não tem interesse, eu não vou procurar o Fluminense. Procurou de novo o Fluminense, olha, vou subir a proposta, 12 milhões por uma parte da negociação, que seria 50%. A matemática não fecha. Por quê? Se o Pedro vale 50 milhões e eu, Flamengo, estou oferecendo 12 por 50%, eu estou oferecendo 1/4 do valor do Pedro. Correto? Aí o que faz o Fluminense? Bate o pé, só vendo pela multa. E está nesse impasse. O Flamengo sai de campo nesse momento, continua em busca de um camisa 9 e o staff do Pedro entende que para o Flamengo realmente a negociação acabou. Só que com alguns detalhes. O Fluminense segue em atraso com funcionários, teve a luz cortada em Xerém, os meninos foram dormir numa pousada em Xerém, funcionários estão há 8 meses sem receber. Aí tem que avaliar o presidente. Até que ponto ser sócio de uma operação futura do Flamengo, com o Pedro indo para o Flamengo, não seria um melhor negócio nesse momento para entrar dinheiro e colocar a casa em dia? Enfim. Mas aí que é o, não é melhor vender o Pedro para o exterior?
Tem a proposta? Você é presidente do Fluminense, você acabou de assumir o Fluminense. Mas você tem a proposta? Você vende o seu principal jogador para o maior rival. É um suicídio político. Mas você tem a proposta? Você pode esperar. Mas tem condições de esperar? Isso que Tem, ele falou? A crise sei lá. financeira tem Com crianças passando Ele pagou dificuldade no para sequência evitar. nenhum. Ele Bolsonaro pagou o que tinha atrasado com o Pedro. Criou um mal-estar no elenco, Não tudo. beleza e tal. Não tudo. Não, mas Mas ele pagou o ele suficiente tá pra pagando o não correr o suficiente para risco não dele correr o fazer risco de justiça. perdê-lo. Que é a diferença do Scarpa. É um investimento. Não, o FGTS tá atrasado, Quem ele trabalha pode no ter, mercado ele tem 3 financeiro, meses atrás de você faz investimentos. Você corre risco. Então ele fez um investimento. Esse aqui é uma joia, porque uma venda do Pedro, ele sabe que vai salvar. Salvar o Fluminense não vai totalmente, mas vai aliviar muita coisa. Então, se ele imagina, poxa, o Pedro é um cara com potencial de seleção, tem um valor. Por que eu tenho... O Flamengo é o único clube do mundo? Não. O Pedro, Mas antes da lesão, dizem já tinha interesse do Real Madrid. Ele pode negociar por um valor similar. Esse é um outro ponto. E aí ele não tem um suicídio político. Esse é um outro ponto. O Pedro, antes da lesão. O Pedro, depois da lesão, foi ao torneio de Toulon e não fez nenhum gol. A gente tem que ver a recuperação dele. Agora, o que eu acho que é o ponto central, a palavra-chave para mim é tentar. O caso do Fluminense é tentar segurar. Porque claro que todos os problemas financeiros do Fluminense implicam uma dificuldade. Eu pago tudo que eu devo para o Pedro e não pago nada para os demais, eu vou ter um problema grave de relacionamento no elenco inteiro. No mínimo você vai ter 10 bicos, né? Agora, são 11 que jogam, você tem 10 bicos ali para você. Vamos lá. Hoje eu fui cobrado, porque sabe porque eu acho que o Fluminense tem que tentar segurar o Pedro. Tem que tentar segurar o Pedro em relação à venda para o maior rival. Mas quando era o Scarpa, não foi assim. Primeiro que quando foi o Scarpa, eu critiquei a postura do Scarpa que não se reapresentou. Depois a negociação durou meses. O Scarpa ia para o São Paulo, o Scarpa ia para o Palmeiras, tinha um monte de negócio ali no meio. O Griezmann não se reapresentou no Atlético de Madrid. Não, eu acho que está errado não se reapresentar. Só um minutinho, PVC. A gente vai... O Corinthians está chegando para amistoso com o Londrina em Maringá daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai no André Cavalcante, mas pode continuar seu raciocínio. Então, o caso do Scarpa é diferente nesses pontos de vista. O Scarpa foi para a justiça e, segundo, não era uma negociação com o maior rival. O caso do Pedro, para mim, o Fluminense tem que tentar segurar. O que é que significa tentar segurar e não vender para o maior rival? O Fluminense precisa fazer receita. O Fluminense tem uma diretoria nova que tem o compromisso de tentar aumentar as receitas do clube. Não adianta eu segurar o Pedro e não pagar ninguém. Que é o que está acontecendo. Mas por outro lado, é o que está tentando fazer. Por outro lado, o Fluminense tem vendido jogadores e não tem resolvido nada. O grande ponto do Fluminense para ser ambicioso não é contratar como o Celso Barros contratava. É parar de sangrar. Porque o Fluminense descobriu, quer dizer, revelou ou contratou o jovem. Ayrton Lucas, Ibanhes, Wendel, Gerson, Richarlison, Everaldo, João Pedro, e não segura ninguém. Então, o Fluminense precisa ter uma hora de estancar essa sangria. Claro que para estancar a sangria e não perder o segundo centroavante em 1 ano e meio para o maior rival, tem que pagar. Claro que tem que pagar o Pedro. Não pode pagar Segundo que você está lembrando, o Henrique Dourado. Por 1 ano e meio atrás aconteceu a mesma coisa. Mas o melhor jogador do Fluminense era o Henrique Dourado, vendeu pro Flamengo. Mas aí também vai tem vender aquela de novo? situação de não acreditar. Só uma frase. Vende rápido. Por que não fica um pouco mais? Exato. Eu acho que aí você vai... Só um detalhe para não deixar nenhum mal entendido. Comercial melhor. O Flamengo tem todo o direito de contratar. O Flamengo está perfeito na história. Ninguém está discutindo a postura do Flamengo. O Flamengo está certinho. O que eu estou discutindo é que o Fluminense precisa renascer. O Fluminense precisa dar uma demonstração de que não pode se entregar como se fosse o criadouro de craques do maior rival. Né? Nós não estamos em 1912, que o Fluminense perdeu os jogadores e foram fundar o departamento de futebol do Flamengo. Nós não estamos em 1912. Mas para isso, o Fluminense precisa, vou voltar a repetir o verbo, tentar se manter de uma maneira a estancar essa sangria e parar de perder jogadores para o seu grande rival. Mas a crise não aumenta se manter ele em relação a não só o pagamento do Pedro, mas como os outros atletas? Se eu perdi o Wendel... ninguém está satisfeito daí. Nadine, se eu perdi o Wendel, o Richarlison, o Ibanhes, o Gerson, o Ayrton Lucas e a solução não veio...
O problema do Aí Fluminense... tem um nome, incompetência. Sim, Mas o Porque Corinthians você- pegou quantos Administrativa, jogadores do Fluminense nos últimos anos? Sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.